multiverso de Rick e Morty, o amor não é apenas um sentimento, é um verdadeiro gatilho pro caos. E se tem alguém que entende de desastre sentimental, esse alguém é o Morty. De paixões platônicas por colegas de escola, a romances intensos com robôs alienígenas e até entidades elementais. E no vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo no histórico romântico e muitas vezes perturbador do Morty. Então, se você quer ver como Morty sobreviveu a tantos corações partidos, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal para não perder nenhuma novidade de Rick e Morty. E para começar, vamos falar de um dos maiores amores do Morty. Se é que dá pra chamar isso de amor, né? Eu estou falando da deslumbrante Gwendolyn. Lembra dela? Ela foi um robô que o Rick comprou pro Morty lá no 7º episódio da primeira temporada. O problema é que como o Morty tava na puberdade, ele levou a brincadeira tão a sério que simplesmente não saía de cima dela. Mas o plot twist vem agora, porque a Gwendolyn não era apenas um brinquedinho, ela tinha um sistema de reprodução acoplado. E o resultado, o Morty conseguiu a grande proeza de engravidar um robô, nascendo assim o Morty Jr., um híbrido de humano com Gazorpiano. Acontece que a Gwendolyn vinha de um planeta chamado Gazor-Pazorp, e nessa civilização acabou acontecendo uma espécie de guerra dos sexos, onde as mulheres se separaram dos homens e desenvolveram essas bonecas sensuais para coletar DNA dos homens e dar continuidade à espécie. Então, tecnicamente, a Gwendolyn nunca esteve viva. Ela foi feita apenas para processar sêmen. E o fim da coitada foi um pouco trágico. No 9º episódio da 8ª temporada, descobrimos que depois que o Morty se cansou dela, Rick simplesmente a jogou dentro de uma dimensão que ele transformou em um lixão. E lá ela está até hoje. Inclusive, ela tem um túmulo. Ela foi a melhor que eu já tive. Top 3, top 5 no mínimo. Mas agora vamos deixar as máquinas de lado e falar de uma humana que o Morty, contrariando todas as expectativas, conseguiu conquistar. Estou falando da linda Annie. No 3º episódio da primeira temporada, nós descobrimos que o Rick tinha construído um parque de diversões dentro do corpo de um mendigo chamado Ruben. Mas quando as coisas começaram a dar errado nesse parque, Rick simplesmente encolheu o Morty e o injetou dentro do mendigo, para ver se ele conseguia ajudar. E lá dentro, o garoto acabou conhecendo toda a equipe que trabalhava no parque. E de cara, ele se encantou com a linda Annie. E vocês conhecem o Morty, né? É claro que ele ficou o resto do episódio tentando impressioná-la. E contra todas as expectativas, ele realmente conseguiu. Porque, depois de resgatá-la de um vilão, o clima entre os dois esquentou absurdamente. E eles começaram a se pegar ali mesmo no meio do caos. No fim, Morty e Annie foram os únicos que conseguiram sobreviver. Mas, antes que o garoto pudesse se aprofundar em seu novo relacionamento, o Rick simplesmente apareceu e estragou tudo, já que ele encolheu a garota novamente para poder usá-la na construção de um novo parque, o que deixou o Morty completamente furioso. Escapou por pouco, Morty, pode acreditar. Vagina que peida. O que tem de errado nisso? Uma outra personagem que o Morty também conseguiu se dar bem foi com a Planetina, uma super-heroína engajada na proteção ambiental e que era invocada com a junção de anéis elementais. Ela apareceu pela primeira vez no 3º episódio da 5ª temporada, e ao vê-la, o Morty se apaixonou à primeira vista. E como de costume, ele fez todo o possível para poder se aproximar dela. E novamente, contrariando todas as expectativas, ele realmente conseguiu conquistar o coraçãozinho da heroína e os dois entraram em um relacionamento bastante picante, já que eles se amavam e pareciam sentir uma atração muito grande um pelo outro. No entanto, Planetina era muito obcecada pelo meio ambiente e queria protegê-lo a todo custo. E é aquele negócio, né? De boas intenções, o inferno está cheio. E como os humanos não paravam de destruir a Terra, Planetina simplesmente acaba surtando e começa a matar todo mundo. O que deixou o Morty de coração completamente partido, já que a idealização que ele tinha dela foi completamente destruída. E assim, o garoto simplesmente termina seu relacionamento com ela, o que partiu completamente o coração da Planetina.
E convenhamos que foi uma baita de uma hipocrisia do Mori, né? Ele já fez coisa muito pior. Então pra mim foi só o Mori tentando sinalizar virtude. A insegurança, sem dúvida, é um dos maiores problemas dos relacionamentos do Mori. E a prova disso veio quando ele conheceu a Stacy. No 6º episódio da 3ª temporada, Rick e Mori visitam um spa alienígena para remover toda a toxicidade de suas personalidades. E no caso do Mori, sua insegurança foi literalmente arrancada. O resultado, um garoto transbordando confiança que decide partir pro ataque. E assim, ele acaba abordando a Stacy e a conquista com tanta facilidade que logo leva ela para casa dele. Mas as versões tóxicas da dupla que estavam presas acabam armando um plano para poder retomar seus lugares. E é aqui que vemos o impacto do Mori, porque mesmo conhecendo ele há pouquíssimas horas, Stacy se sacrificou para poder salvá-lo e acabou sendo banida pro tanque de resíduos tóxicos. E o pior de tudo é que o Mori simplesmente se esqueceu da coitada, e ela só conseguiu sair porque teve muita sorte. E ainda nesse mesmo episódio, para não voltar ao normal, o Mori confiante simplesmente foge. E 3 meses depois, descobrimos que ele usou sua autoconfiança extrema e sua falta de consciência para virar um corretor da bolsa podre de rico. Ele não só estava no topo do mundo financeiro, como também vivia em uma cobertura luxuosa com Jacqueline, uma ruiva deslumbrante que o via como sua alma gêmea. Pra ruiva, o relacionamento dos dois era perfeito, e o Mori era a melhor coisa que já tinha lhe acontecido. Porém, eventualmente o Rick acaba encontrando o garoto e o fazendo voltar ao normal, o que deu fim ao relacionamento perfeito deles. Outra personagem que ficou obcecada pelo Mori foi essa alienígena fã de humanos. Ela apareceu no 6º episódio da 8ª temporada, quando a família Smith visitou um parque temático da Terra que ficava no espaço. Lá, Mori conhece essa fã doidinha de humanos, que apesar de não ter seu nome revelado, fica completamente fissurada pelo garoto. E claro que o Mori tentou tirar vantagem disso. Porém, o tiro saiu pela culatra, porque ela só o via como uma fantasia exótica, o que faz os dois discutirem. E para fechar com chave de ouro, a coitada ainda acabou sendo morta bem diante do Mori. Outra alienígena que o Mori se interessou romanticamente foi a gatinha da Artrícia. Ele não conseguiu nada de fato com ela, mas eu acho interessante mencioná-la aqui como um interesse amoroso. A garota apareceu no 9º episódio da 2ª temporada, quando Rick e Mori visitaram o planeta do Expurgo, um lugar pacífico onde eles sustentavam a paz mundial, promovendo uma única noite no ano onde todos podiam matar e roubar sem consequências nenhuma. Porém, no meio de toda a carnificina, Mori acaba percebendo a Artrícia sendo atacada. E obviamente o moleque foi lá salvá-la na esperança de impressioná-la e conseguir se dar bem. No entanto, dessa vez as coisas não deram muito certo, e essa ajuda acabou sendo uma péssima ideia, simplesmente porque a garota se voltou contra eles, feriu gravemente o Rick e ainda roubou a nave deles, deixando os dois para morrerem no meio de todo o expurgo. Mas, no final, mesmo depois de toda essa traição, o Mori ainda continuou dando em cima dela, mas ele foi rejeitado. Outra personagem sem nome que marcou a vida do Mori foi essa garota aqui que apareceu no 8º episódio da 4ª temporada. Nesse episódio, Mori pede ao Rick para construir um dispositivo que funcionava como um save de videogame. Ele salvaria um ponto no tempo e depois, sempre que quisesse, voltaria para aquele momento. E como o Rick constrói esse dispositivo para ele, o moleque simplesmente passa a viver sem consequências, fazendo tudo o que queria. Mas tudo muda quando ele conhece essa garota aí, que não teve seu nome revelado. O que começa como um encontro casual vira um relacionamento bastante fofinho e profundo, com direito a romance, acidente de avião e provações extremas no gelo. Mas no fim, depois de superarem a morte, os dois voltam para casa com seu amor fortalecido e prontos para o felizes para sempre. Mas
Mas é aí que o Jerry entra na história. Ele confunde o dispositivo de salvar com um controle remoto e simplesmente reseta a vida do Mori pra antes dele conhecer a garota. E desesperado, o moleque faz uma besteira tão gigantesca que ele salva aquele momento no tempo, decretando assim o fim de seu amor, que agora só existia na mente dele. E obviamente que eu não podia ficar sem falar da Jéssica, o primeiro e mais recorrente interesse amoroso do Mori na série. No início, Jéssica era retratada como uma das garotas mais populares e bonitas da escola, que mesmo mal conhecendo Mori, nunca demonstrou desprezo por ele, e até o cumprimentava apesar da diferença de popularidade entre os dois, o que só fortalecia os sentimentos que o Mori tinha por ela. Como vimos no 6º episódio da primeira temporada, onde, querendo ir ao baile com a Jéssica, Mori convence o Rick a criar uma poção do amor pra ele. Porém, as coisas saem completamente de controle, já que além de fazer as pessoas se interessarem por ele, a poção também acaba transformando todas as pessoas do mundo em monstro. Ou seja, ao tentar pegar a Jéssica a todo custo, o Mori destruiu completamente a humanidade. Mas mesmo depois desse fracasso colossal, o Mori não desistiu da Jéssica e continuou correndo atrás dela. Tipo, tentando dar em cima dela em festas, no corredor da escola. Teve até uma vez que ele usou um cristal que previa possíveis futuros para tentar achar um futuro onde ele terminaria com ela. Mas ele só acabou enlouquecendo. Não vou entrar muito nesses episódios porque eles não desenvolvem muito o relacionamento do Mori com a Jéssica. No máximo faz a garota tomar ciência da existência do Mori e dos sentimentos dele, o que já é muita coisa, né? Porém, no primeiro episódio da 5ª temporada, nós tivemos um avanço muito grande no relacionamento dos dois, porque depois de sofrer um acidente com a nave, achando que ia morrer, Mori simplesmente liga pra Jéssica e se declara. Só que contrariando todas as expectativas, a garota corresponde aos sentimentos dele e o chama pra sair, o que dá forças pro Mori fazer o impossível e conseguir sobreviver. E assim, ele consegue levar a Jéssica para assistir um filme em sua casa. E as coisas saem muito melhor do que ele esperava, já que os dois até mesmo acabaram se beijando. No entanto, obviamente que as coisas não iam terminar bem. E paralelo ao encontro, Mori também estava no meio de uma treta com habitantes de uma outra realidade, onde o tempo passava muito mais rápido. E sem querer, a Jéssica acaba se envolvendo nessa treta e é sugada para essa outra dimensão, onde foi congelada em um cristal por vários e vários séculos. O detalhe é que o corpo dela até podia estar congelado, porém sua mente não estava, e ela ficou consciente durante todo o tempo. E quando finalmente foi libertada, Jéssica já era uma pessoa totalmente diferente. Agora ela tinha adotado uma mentalidade muito filosófica sobre seu lugar no universo e no tempo. E também achava que ela e o Mori deviam ser apenas amigos. Adeus, Mori. Teu pai é eletricista, gata? Sou uma deusa do tempo. E para finalizar, acho que vale mencionar um interesse amoroso do Mori que não sei se dá para chamar de amoroso, né? Estou falando da máquina de punhar cavalo. No 4º episódio da 5ª temporada, depois de visitar sua mãe no hospital veterinário que ela trabalhava, Mori descobre a existência de uma máquina de coleta de material reprodutivo de cavalo. E cheio da malícia, ele consegue um emprego nessa clínica e passa o verão todo se divertindo com a máquina. O problema é que o que parecia inofensivo rapidamente se torna um grande problema quando o leitinho do Mori se mistura com uma das invenções do Rick, o que dá origem a um bando de espermatozoides gigantes que saem destruindo tudo o que viam pela frente. E tentando atrair todo o esperma para um único lugar para poder destruí-lo, o governo decide usar um óvulo gigante. Só que esse óvulo era da Summer, que para terror de geral, terminou sendo fecundado, dando origem a um bebê incestuoso gigante que recebeu o nome de Naruto. No fim das contas, parecendo mulher, o Mori encara. O fato de estar na puberdade faz o garoto se interessar por qualquer mulher que ele minimamente ache atraente. Então, em muitos casos, o Mori não estava realmente apaixonado. Era tudo atração física. E como nesses casos ele só pensava com a cabeça de baixo, sempre acabava dando ruim. Mas e aí? Se lembra de mais algum interesse amoroso do Mori que eu esqueci? Se sim, deixa aí nos comentários que eu tô muito curioso para saber.
E se ainda não tiver visto, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, onde eu mostro a perturbada vida amorosa do Rick. Se você achou a do Morty maluca, a do Rick é muito pior.